Boa tarde, pessoal. Vamos então para a segunda parte da correção das atividades propostas na semana 4 para o 9º ano sobre radiciação. Nós corrigimos no vídeo anterior até a questão 3. Então, agora vamos a partir da questão 4. A questão 4 pede para simplificar. Uma das formas de simplificar uma radiciação é transformar o radicando, que já está em formato de potência, em uma multiplicação de potências de mesma base, sendo que uma delas, pelo menos, seja igual ao índice, para poder extrair aquele número para fora do radical. Então, aqui, 10 elevado à quinta potência, a gente sabe que pode ser escrito como 10 elevado à terceira potência vezes 10 elevado à segunda potência. Nesse caso, esse 10 aqui, que tem o expoente 3, que é igual ao índice da raiz, ele pula para fora da raiz. Então, fica 10 vezes raiz cúbica de 10 ao quadrado. Aqui, na letra B, nós temos também, né? 7 elevado à oitava potência. Como a gente pode escrever esse número numa forma de multiplicação de potências? Podemos simplesmente pensar que 7 elevado à quarta potência vezes 7 elevado à quarta potência vai ser igual a 7 oitavos, porque a propriedade da potência multiplicação de mesma base nos diz que repete a base e soma os expoentes. Então, eu vou ter, dentro do radicando, uma multiplicação de dois números que tem o expoente igual ao valor do índice. Então, os dois números vão pular para fora do radical. Então, vai ficar 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. Na letra C, eu não tenho um número em formato de potência. Então, eu vou ter que fatorar esse número. E aí, escrever ele em forma de uma multiplicação. Raiz quadrada de 90 é igual a raiz quadrada de 2 vezes 3 elevado ao quadrado vezes 5. O único dos números aqui que tem expoente é o 3. Então, o 3 vai para fora da raiz e vai ficar 3 vezes raiz de 10. Porque 10 é o 2 vezes o 5. Na letra C. Na letra C, a gente tem aqui raiz cúbica de 1000. A gente sabe que a potência de base 10 é bem simples de eu transformar esse número aqui, o 1000, para uma potência de base 10. Porque a gente sabe que o meu expoente vai ser igual ao número de zeros que eu tenho, né? Então, por exemplo, pode-se passar isso daqui para raiz cúbica de 10 elevado à terceira potência. Vou ter expoente e índice igual, então o 10 pula para fora do radical. Resulta em 10. Aqui eu tenho raiz quadrada de 288. Eu vou fatorar esse número. E como eu tenho uma raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 a 2. Então, aqui, 2, 2. Esse 2 fica sozinho. E 3. Então, eu vou escrever eles dentro da raiz. Vai ficar 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Todos os números que têm um expoente igual ao índice, eu vou passar para fora da raiz. Então, vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Então, vai ficar 12 raiz de 2. Na letra F, a gente tem a raiz com índice 5 de 1024. Então, vamos decompor 1024 em fatores primos.
Lembrando que a gente tem que agrupar agora de 5 em 5, porque o índice dessa raiz é 5. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos um agrupamento. 2 elevado na quinta potência. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós temos outro agrupamento. 2 elevado à quinta potência. Então, colocando isso dentro da raiz, fica que a raiz com índice 5 de 2 elevado na quinta vezes 2 elevado na quinta vai ser igual a 4, porque esse 2 pula para fora da raiz e vai multiplicar esse 2 que também pula para fora da raiz. A questão 5 pede para mostrar que são radicais semelhantes. Como a gente descobre se tem radicais semelhantes? Lembrando que radicais semelhantes têm o mesmo índice, aqui, e o mesmo radicando. Esses números aqui não estão numa forma de que dê para perceber que eles são semelhantes. Então, a gente vai decompor todos eles para daí, então, descobrir se são semelhantes ou não. Decompondo 45, é uma raiz quadrada, então a gente vai juntar de 2 a 2. Então, fica 3 raiz de 5. Depois, decompondo 80, também é uma raiz quadrada, também vamos juntar de 2 a 2. Então, aqui fica 4 raiz de 5. Porque 2 vezes 2 dá 4. E fatorando 180, nós vamos ter 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, aqui vai ficar 6 raiz de 5. Nós colocamos os três radicais num formato com o mesmo índice e o mesmo radicando. Logo, eles são radicais semelhantes. E isso teria que fazer em todos os números daqui, né? Teria que fatorar e escrever eles em sua forma simplificada. O raiz cúbica de 54 fica 3 raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 128 fica 4 raiz cúbica de 2. E o raiz cúbica de 250 fica 5 raiz cúbica de 2. Pois na letra C também teria que fatorar. E o raiz quadrada de 90 fica 3 raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 250 fica 5 raiz quadrada de 10. E o raiz quadrada de 1210 fica 11 raiz quadrada de 10. Então, esses também são radicais semelhantes, pois eles têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Aqui na letra D temos uma raiz cúbica, então vamos fatorar o 40. Como a raiz é cúbica, os agrupamentos agora devem ser de 3 em 3. Então, aqui vai ficar 2 raiz de 5. Fatorando 135, vamos fazer o agrupamento aqui. 3 ao cubo, vai ficar 3 raiz de 5. E fatorando 320, vamos ver. 3, então vai ficar 2 elevado na terceira, 2 elevado na terceira, vai ficar 4 raiz de 5. Então, esses números também são radicais semelhantes. Depois, na letra E, 128 é escrito na forma de 8 raiz de 2. Raiz de 2 não tem como simplificar mais. Raiz de 18 fica 3 raiz de 2. Todos têm o índice e o radicando igual. Então, são semelhantes.
Na letra F é esse o resultado. Também com índice e radicando iguais, são semelhantes. Na questão 6, nós temos uma equação que pede para calcular o valor de x. Tem-se que a raiz quadrada de 21 mais a raiz quadrada de 13 mais a raiz quadrada de 7 mais a raiz quadrada de 4 é igual a... Como a gente resolve isso aqui? A gente começa sempre de dentro para fora. A raiz quadrada de 4 é 2. 7 mais 2 dá 9. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 dá 3. Então, a gente tem aqui x é igual a raiz quadrada de 21 mais raiz quadrada de 13 mais 3. Então, aqui a gente tem a raiz quadrada de 16. Raiz quadrada de 16, a gente sabe que é 4. Então, somando 4 aqui com 21, vai ficar raiz quadrada de 21 mais 4. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Logo, x é igual a 5. Aqui eu tenho os cálculos bonitinhos. Que, na verdade, agora até ficou meio bagunçado. Mas é isso aí. A gente tem que começar resolvendo de dentro para fora. Resolve a raiz, faz a soma. Resolve a raiz, faz a soma. Resolve a raiz, faz a soma. E, por último, resolve a raiz. Bom, a questão 7 pede para comparar os radicais abaixo, escrevendo-os em ordem decrescente. A gente viu lá na videoaula 3 sobre radiciação que para calcular radicais, a gente precisa que eles estejam com o mesmo índice. Então, tem um passo a passo. Para transformar esses radicais aqui todos para o mesmo índice, a gente precisa multiplicar o índice e o expoente do radicando pelo mesmo número, de forma que fiquem todos com o mesmo índice. Então, a primeira coisa que a gente faz é calcular o MMC de 2, que é o índice deste, 4, 3 e 6. O MMC desses números é 12, então o novo índice vai ser 12. A partir disso, eu vou multiplicar. Eu tenho aqui na primeira o índice 2. Para mim transformar esse índice para 12, eu vou ter que multiplicar por 6. Então, 2 vezes 6 dá 12. No radicando, eu tenho o índice 1, porque como eu não tenho nenhum índice aqui, é como se eu tivesse 1. Se eu multipliquei meu índice por 6, eu vou multiplicar meu radicando, o expoente do meu radicando por 6. Então, vai ficar raiz com índice 12 de 20 elevado à sexta potência, que calculando dá 64 milhões. Depois aqui, eu tenho raiz quarta de 30. Para mim transformar uma raiz de índice 4 para 12, eu tenho que multiplicar por 3. Então, vou multiplicar 4 vezes 3 dá 12. E meu índice, que era 1, eu também vou multiplicar por 3. Então, vai ficar aqui uma raiz com índice 12 de 27 mil. Depois eu tenho 3 raiz cúbica de 24. Eu tenho que transformar esse 3 num 12. Então, eu vou multiplicar por 4. Se eu multiplicar por 4 o índice, eu tenho que multiplicar por 4 o expoente do radicando. Então, eu vou ter raiz com índice 12 de 24 elevado à quarta potência. Isso dá
raiz com índice 12 de 331.776. E o último, que é a raiz sexta de 48, eu tenho um índice 6 que eu quero transformar para 12, então vou multiplicar por 2. Se eu estou multiplicando o índice por 2, eu tenho que multiplicar o expoente por 2. Então, vai ficar raiz com índice 12 de 48 ao quadrado, que vai resultar numa raiz de índice 12 de 2.304. Agora que eu tenho todos os números com o mesmo índice, é fácil de eu ver qual é o maior, porque é só eu ver quem é o maior radicando. Começa com o raiz quadrada de 20, que é esse número aqui, é o maior. Depois é o raiz cúbica de 24, depois raiz quarta de 30 e depois raiz sexta de 48. Essa é a ordem decrescente, né? Do maior para o menor. Questão 8 nos diz o seguinte: sendo A igual a 64 e B igual a 36, determine o valor de x. A primeira coisa que eu devo fazer é colocar aqui dentro os valores que eu tenho. Substituir, né? Eu tenho para A 64 e para B 36. Essa questão aqui é interessante justamente para a gente ver que aquela propriedade da multiplicação de que a raiz de AB é igual a raiz de A vezes a raiz de B, ela não vale para soma e para subtração. Isso daqui vale só para multiplicação. Então, vamos substituir aqui, ó. A raiz de 64 mais a raiz de 36 menos a raiz quadrada de 64 mais 36. A gente começa fazendo o que está dentro do parêntese, né? 64 mais 36 dá 100. Então, raiz de 100. Raiz de 100 vai dar 10. Para mim não me perder, eu repito todo o cálculo, toda a expressão e só mudo aquilo que eu calculei. Essa é a forma mais fácil de eu não me perder na hora de fazer uma conta. Muita gente que tem me mandado suas anotações tem feito assim, solto no caderno. Raiz de 10, e aí leva lá para a expressão. Só que muitas vezes na hora de voltar para a expressão acaba se perdendo. Então é importante copiar a expressão de novo. Deixa a preguiça de lado e copia, que aí tu não te perde. Depois que eu calculei o que eu tenho dentro da potência, eu vou calcular raiz de 64, que é 8, e a raiz de 36, que é 6, menos o 10. 8 mais 6 dá 14. 14 menos 10 é igual a 4. Então, o valor de x, nós temos que x é igual a 4. 9. Determine o valor das expressões. Eu tenho menos raiz de 81 menos raiz cúbica de menos 27. A gente sabe, pelo que a gente já viu nas aulas, na aula 2 sobre radiciação, eu trago bem isso daqui. Raiz radicando negativo só faz parte dos números reais se o expoente for ímpar. Se for par, é um número complexo, que não faz parte daqui. Como aqui o índice é ímpar, é o número 3, então tá ok, tá certinho. A gente tem, então, raiz de 81 é 9, porque 9 vezes 9 é igual a 81. Então, menos, aí vou calcular. Raiz cúbica de 27 é 3. Então, eu vou ter que menos 3, o resultado. Por que menos 3? Porque eu tenho aqui um radicando negativo e um expoente ímpar. Menos 3 vezes
menos 3, isso aqui dá 9. 9 vezes menos 3 vai dar menos 27. Então, trazendo o cálculo aqui, ó, eu vou ter menos 9 menos 3. Menos com menos vai dar mais. Então, menos 9 mais 3, meu resultado é menos 6. Na letra B, raiz cúbica de zero. A gente também viu lá na segunda videoaula, na primeira eu acho que foi, nos casos especiais. Zero, raiz enésima, então aqui pode ser qualquer número, de zero é sempre igual a zero. Então a gente já sabe que isso aqui é igual a zero. Assim como a raiz enésima de 1 será sempre igual a 1. Aqui eu novamente tenho um radicando negativo e um expoente ímpar, então ele continua negativo. Então isso daqui vai resultar em menos 1. Raiz de 0,25 é 0,5. Por quê? 5 vezes 5 dá 25. Então, eu montando o cálculo fica 0 mais menos 1 mais 0,5. Então, vai ficar como resultado menos 0,5. Na questão 10, diz assim, ligue os radicais semelhantes conforme o exemplo. A gente sabe que radicais semelhantes têm o mesmo índice e o mesmo radicando. Então, vamos ver aqui. 8 raiz quadrada de 3. Então, a gente tem que achar aonde está a raiz quadrada de 3. Tem uma aqui. Raiz quadrada de 3, aqui. Raiz cúbica de 5. Temos outra raiz cúbica de 5 aqui. Raiz cúbica de 5, temos outra aqui. Raiz quinta de 7, temos uma aqui. E a raiz quinta de 7, temos outra aqui. Isso aí. Bem, esse então foi a resolução da semana 4. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Um abraço.